Que a paz de Deus seja contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero iniciar este momento de celebração e de espiritualidade com você, com as sábias palavras do apóstolo Paulo, na carta aos 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9, onde está escrito assim: Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Com esta palavra, queremos nos aproximar do nosso Deus em oração e nós vamos nos preparar louvando com a canção Falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Assim como você está, eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, a pensar em Deus, a aquietar os seus pensamentos e a sua alma. Oremos. Bendito Senhor, que o teu Espírito Santo seja com quem está te buscando através desta celebração.
Que tu possas, ó Pai, através do louvor e da palavra, estar alimentando a fé das pessoas que querem viver verdadeiramente uma comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Estamos no segundo domingo na Quaresma e o evangelho de hoje é um encontro bem interessante de Jesus com os discípulos, com as multidões, onde mais uma vez ele aproveita esse encontro para ensinar da maneira incrível e surpreendente como ele sempre fez. O evangelho deste domingo nos é relatado no livro de Marcos, o capítulo 8, os versículos 31 a 38, e que nós queremos, com muita concentração, com muita devoção, com mente, coração e alma abertos, olhar para este relato bíblico da palavra de Deus e permitir que o Senhor nos ensine com ele, que o Senhor fale conosco através deste relato e que nós possamos tirar deste texto bíblico algo que nos ajude a crescer e amadurecer na nossa fé e na nossa comunhão verdadeira com Cristo Jesus, o nosso Salvador. No Evangelho, no versículo 31, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versos 31 a 38, Jesus então se reúne com os discípulos e começa a ensinar para eles, e assim está escrito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Versículo 32. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Gente, Jesus está reunido com seus discípulos, está reunido com a multidão e ele se dirige para falar com essas pessoas e o que ele diz não é bom. Ele diz, gente, olha, é necessário, é preciso que eu sofra, que eu seja rejeitado, que eu seja morto, né? Para que só então eu fosse ressuscitado. É preciso que eu seja humilhado e vocês vão ver isso. Então quer dizer, Jesus ele previu o seu sofrimento, a sua rejeição, a sua humilhação, ele aceitou isso e ele já avisa a multidão e os discípulos que isso estava para acontecer. Mas da mesma forma ele também avisa e já ensina e fala sobre a ressurreição para os discípulos e para a multidão. Fala também da sua morte. É claro que os discípulos ficam incomodados, afinal, quem quer ouvir alguém dizendo que vai sofrer, que vai ser humilhado, que vai ser rejeitado, que vai ser morto? Notemos que no Evangelho Jesus diz que é necessário. Não diz que ele quer, que ele escolheu, mas que é preciso. Para que haja ressurreição, é preciso, é necessário que antes ele sofra, ele seja rejeitado, ele seja humilhado, ele seja morto. E conforme nos relata o Evangelho, ele falou isso claramente, ele não deixou dúvidas sobre isso. Ele falou isso de uma forma muito clara para que ficasse super entendido aos seus interlocutores. Ninguém gosta de ouvir que vai vir sofrimento e tribulação.
Certamente os discípulos estavam esperando o momento de glória de Jesus, o momento que ele iria vencer e não o momento que ele iria perder, que ele iria ser morto. Então, ao ouvir Jesus falar sobre isso, o seu Pedro, mais impetuoso e rápido em tomar decisões, apressa-se e chama Jesus para um canto, poderíamos dizer assim, chama Jesus para o cantinho da disciplina e resolve repreender Jesus. Aqui não nos diz como Pedro repreendeu e o que Pedro disse para Jesus. Só nos é dito que ele chama Jesus à parte, quer dizer, chama Jesus para o lado, chama Jesus para um cantinho e que ele começa a repreender. Eu confesso para vocês que eu tenho muita curiosidade de saber o que foi que Pedro disse para Jesus. De que forma Pedro repreendeu Jesus? Talvez ele poderia ter dito, o que é isso, Jesus? Você vai falar que vai sofrer, vai morrer, ninguém mais vai seguir você. Que vai ter humilhação, que vai ser rejeitado, que vai ser morto. Vai acabar com o negócio. Vai acabar com o seu trabalho. As pessoas não vão querer mais ficar perto de você. Para de falar isso. Será que ele falou isso? Como será que Pedro repreendeu Jesus? Curiosidade é que fica, porque não nos diz como Pedro fez. Mas a atitude que Jesus tem logo em seguida nos revela que não foi nada bom o que Pedro disse. Porque ao ter esta atitude, ao repreender Jesus, então Jesus, lá no versículo 33, ele tem uma atitude em relação a isso. E assim está escrito no versículo 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus repreende Pedro. Jesus, ele olha para os demais discípulos e então ele repreende e ele fala assim: arreda de mim, Satanás, diz algumas versões, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro tomou atitudes de repreender Jesus, ele não pensou como Deus pensa, ele não viu as coisas como Deus vê. Ele estava preocupado com o aqui, com o agora, com a sua vitória, em estar certo. Ele não estava pensando no projeto de Deus, do reino de Deus que excede a esse mundo, que é muito maior. Então, naquele momento em que Pedro tem essa atitude, em que Pedro repreende Jesus e que fala o que a gente não sabe com Jesus ao repreendê-lo, naquele momento Jesus viu Satanás em Pedro. Jesus viu ideias de Satanás em Pedro. Jesus viu atitudes de Satanás em Pedro. Jesus viu Satanás agindo através de Pedro e das suas atitudes. E por isso ele diz: para trás de mim, você não pensa como Deus. E realmente Satanás jamais conseguirá pensar como Deus. E por isso também ele quer que nós não conheçamos a palavra, para que nós também não compreendamos as coisas de Deus. E logo depois de repreender Pedro diante dos discípulos, Jesus então prossegue com o seu ensinamento. E lá no versículo 34 nos diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, notem que tudo isso acontece não só no grupinho dos discípulos com Jesus, acontece com uma plateia, acontece com a multidão junto, a multidão testemunha, acompanha
tudo isso que acontece. Pedro chamando Jesus para um canto, repreendendo, Jesus repreendendo Pedro, e então Jesus, depois desse episódio, se dirige à multidão e diz: olha, gente, o negócio é o seguinte, se vocês quiserem me acompanhar, se vocês quiserem viver segundo o que eu tenho ensinado a vocês, segundo o amor que eu tenho anunciado a vocês, segundo a salvação que eu, através de Deus, venho anunciar a vocês. Se vocês querem me acompanhar, então vocês precisam negar a si mesmo, quer dizer, vocês precisam deixar os seus interesses de lado. E vocês precisam se apropriar dos meus interesses, dos interesses de Deus. Quais são os meus interesses? Quais são os teus interesses que têm te atrapalhado de seguir Jesus, de acompanhar Jesus? Quais são as coisas que te interessam e que te prendem e que de fato elas te impedem de acompanhar Jesus plenamente? Porque aqui neste mundo nós podemos ter vários interesses, nós podemos tomar várias decisões, nós podemos ter hobbies, nós podemos gostar de muitas coisas, nós podemos escolher a nossa profissão, nós podemos escolher os nossos esportes, a gente pode fazer muitas coisas. Mas esses interesses não podem, de forma alguma, estarem na frente dos interesses de Cristo Jesus. Se nós queremos acompanhar, nós precisamos negar algumas coisas para nós mesmos. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que a gente possa se apropriar das coisas de Deus. Então Jesus diz: tome a sua cruz e me siga-me. Para aquele povo ali reunido junto com os discípulos, a cruz tinha um significado imenso, porque para eles era muito normal, eles viam muitas pessoas serem crucificadas, carregarem as suas cruzes para serem mortas, assim como também aconteceu com Jesus. A cruz para aquele povo simbolizava sofrimento, muito sofrimento. Então, Jesus usa essa expressão porque sabe que vai falar com aquelas pessoas ali, que vai comunicar o que ele precisa comunicar. Então, Jesus chama essa multidão e profere para eles assim: se alguém quer me seguir, tem que abrir mão de algumas coisas. Gente, não dá para ter tudo. Não dá para querer acompanhar, seguir Jesus e não abrir mão de nada. E tem gente que quer ter tudo, não dá. Nós temos que fazer escolhas, ou eu acompanho Jesus, ou eu vivo para os meus interesses. E em seguida Jesus continua se dirigindo à multidão e diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então Jesus diz: olha, continua dizendo assim: você vai perder algumas coisas por minha causa. Você vai ter que abrir mão de alguns interesses, de algumas vontades, de alguns desejos para andar comigo. Mas você pode até achar que está perdendo muito. E tem gente que fala isso: nossa, eu não vou ser cristão, eu não vou ficar indo para a igreja, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque exige muito, porque eu tenho que perder muito, porque são muitos compromissos. Quer dizer, não quer perder, beleza? Por quê? Porque não parece que você está perdendo. Mas Jesus diz assim: o que adianta você fazer tudo o que você quer, achar que você está arrasando, ganhando tudo, fazendo tudo o que você quer e perder a sua alma? Ou seja, podemos perder a nossa alma. É isso que Jesus está dizendo.
você pode perder a sua alma. E aí, Jesus diz, se você perder, que ser humano pode dar em troca de sua alma? Como recuperar se a gente perder? Queridos e queridas, que nós possamos nos lembrar destes ensinamentos de Jesus, que nós possamos abrir mão dos nossos interesses por causa de Jesus, para acompanhar Jesus, para fazer a vontade de Deus. Que nós não fiquemos presos no que nós vamos perder, como os discípulos que certamente não ouviram quando Jesus disse que depois de 3 dias ressuscitaram, porque prontamente Pedro já o chamou. Quer dizer, eles ficaram tão apavorados quando Jesus disse, olha, vou sofrer, vou ser rejeitado, vou ser humilhado, vou ser morto. E ele também disse, e vou ressuscitar depois. Me parece que essa parte não chegou. Por quê? Porque eles ficaram presos no que ia ser perdido. E aí, quando a gente fica preso nas coisas que vamos perder, quando vemos, a gente perde algo mais valioso, que é a alma. Que nós possamos nos lembrar que podemos sim perder algumas coisas nesta vida e neste mundo, mas desde que não percamos a nossa alma, desde que nós podemos ter a certeza da vida eterna com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e guarde também a tua alma. Amém. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Convido agora para um momento de oração e para que também possamos nos irmanar na fé com a oração do Pai Nosso. Graças, Deus bendito e poderoso, por Tua presença e proteção. Na verdade, nossa mente humana não consegue imaginar o quanto Teu amor nos protege durante o dia, quem dirá uma vida toda. Graças, Senhor, que as aflições não nos derrotam e as dúvidas não nos desesperam, pois Teu Espírito Santo nos visita nestes momentos. Graças por nossos amigos e amigas em tempos de provação, que nos apoiam e oram por nós. Rogamos que a Tua luz e Teu poder cheguem a quem sofre, quer conheçamos ou não. Por causa da nossa fé, Senhor, intercedemos pelas pessoas que sofrem das mais diferentes formas. Seja com elas, visite-as em suas dores e tenha misericórdia. Nos irmanamos com todas as pessoas que creem em Ti e com fé dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Rogo sobre tua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te proteja de todos os perigos visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nos dias que virão, bênçãos também possam vir sobre a tua vida. Fique em paz. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra.